tem cuidado de mim toda a minha vida. Eu não posso negar assim de onde eu vim e tudo aquilo que o Senhor já me deu. Deus já me deu tantas oportunidades de conhecer lugares, de sentar à mesa com pessoas, de comer coisas assim, até melhor do que aquilo que eu mereço. Às vezes nós não reconhecemos, sabe? Mas até você sentar na mesa e você comer algo, eu não sei como é que foi a vida de vocês na infância, ou talvez o que você imaginava que ia ser a sua vida adulta, mas olha como que Deus tem cuidado de você. Eu me lembro que quando eu estava na minha infância, eu vi uma pessoa, a primeira vez que eu descobri que era faculdade, foi uma professora minha já na sexta série. Ela falou: não, eu fiz faculdade em Barra Mansa na época, eu morava em Angra dos Reis, e eu fiz uma faculdade, e eu pensei assim, meu Deus, para ir para Barra Mansa todo dia tem que ser rico para fazer essa faculdade, e eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu não via perspectiva na minha vida. Não tem quando você olha para a tua vida, você vê para os outros, mas para você parece que não vai acontecer. Mas o Senhor é tão bom, que Deus não é fácil, com muito sacrifício. Eu consegui terminar minha faculdade, já tinha 34 anos quando terminei minha faculdade. Com muito sacrifício. Deus sabe. E depois a pastora fez a dela, depois eu consegui formar a Sara, nós conseguimos formar a Sara na faculdade, e eu quero dizer para você que tudo isso demonstra o cuidado de Deus. Você sabia que Deus cuida de você? Você crê? Amém? Você que tem filho, Deus cuida dos teus filhos. Às vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos, o que vai ser dos nossos filhos, qual vai ser o futuro dele. Não, entrega na mão de Deus, porque Deus cuida, Deus ampara, Deus sustenta a nossa vida. Amém? Eu acho que é maior. Louvar o Senhor. Eu senti vontade de louvar o Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. As lutas e as tribulações, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Mesmo no vale, e na tempestade, Deus é fiel. Mesmo se angústia tomar a minha alma e a escuridão o meu caminho, se os meus inimigos vierem contra mim, nas tuas mãos descansarei. Não temerei, eu não temerei, pois Deus é fiel. Não temerei, pois Deus é fiel. Amém? Mateus capítulo 28, verso 20. Diz assim, eu quero ler só a parte B do versículo. Jesus ressuscita, chega para os apóstolos, chega para os discípulos, e ele dá uma promessa. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga comigo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode se assentar. Deus conosco, Emanuel, aquele que está conosco toda hora. Mas nós muitas vezes esquecemos disso. Na hora que estamos agoniados, angustiados, parece que nós nos sentimos só. Já aconteceu com você?
Você olha assim a situação que você está vivendo, ou até o problema, e a primeira pergunta que vem ao coração: cadê o Senhor? Né? Será que Deus está me vendo? Será que Deus tem visto o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo? Será que Deus me conhece mesmo? E o nosso adversário, ele é especialista em colocar dúvida no nosso coração. E ele é especialista muito mais ainda a colocar pensamentos negativos na nossa alma. Pensamentos como: você não vai conseguir, as coisas não vão dar certo, ninguém está olhando por você, ninguém te vê. Pensamentos como que isso aí é muito para você. Isso aí é além daquilo que você poderia passar ou até experimentar. O inimigo é especialista em colocar-nos para baixo e simplesmente colocar um pensamento negativo no nosso coração. Satanás faz isso há muito tempo. Eu me lembro, em lendo a Bíblia Sagrada, quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te abençoo, que eu te mostrarei. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Mas o tempo se passou, e quem foi que colocou na cabeça de Abraão que o herdeiro dele seria Eliezer? Foi o inimigo. Olha, Abraão, você está velho, a promessa não se cumpriu, o tempo já passou para você. Quando eu vejo a pastora Dilma vindo aqui no altar e contando sobre a faculdade dela, eu me alegro, de verdade, porque ela conseguiu entender que o dono do tempo está com ela. O dono do tempo, aquele que determina todas as coisas, está com ela. E mesmo que para alguns alguém possa parecer que o tempo passou, não. Deus tem sempre coisas novas para fazer na nossa vida. Deus é o Deus de novidade. Pode parecer difícil, e é difícil. Eu queria dizer que é fácil, mas não é não. É muito difícil. Só quem sabe. Eu me lembro que eu participava de algumas aulas de financeira, e olha que eu gosto de matemática pra caramba. E o professor falando sobre a derivada da derivada, e eu olhando assim: meu Deus, eu me esforçava a minha mente e todo o meu QI jogando naquele quadro. Mas eu parecia que eu era sem capacidade nenhuma. Chegou ao ponto de um dia eu saí da sala, eu perguntei para um amigo meu: você entendeu alguma coisa? Ele falou assim: não, nada. Aí teve a primeira prova, eu dei tudo de mim, estudei igual condenado, tirei 1,5. E eu fui, para minha surpresa, a maior nota da turma. O professor ainda falou: a maior nota da turma tirou 1,5. Aí eu pensei: meu Deus, deve ser o fulano, era eu. E eu tinha dado tudo de mim, Deus sabe. E ele falou assim: fiquem tranquilos que agora vocês só precisam tirar 10, 10 e 10, e vocês vão passar. Ninguém vai ficar em recuperação aqui. E aí, eu entrei em pânico, eu falei: agora o negócio piorou mais ainda. E na minha aflição, eu comecei a pedir a Deus uma direção do que fazer. Eu me lembro até hoje, eu fui na biblioteca da faculdade, e eu conversando com uma bibliotecária, eu perguntei para a bibliotecária assim: o professor fulano vem muito aqui? Olha só a direção de Deus. Vem! E que livro ele pega? Ele pega uns livros russos. E quando eu fui lá ver os livros russos que ele pegava, era da matéria que ele estava ensinando. Olha, tudo em russo. Mas eu via, sabe, como ele fazia na matéria. Eu comecei a copiar tudo ali desesperadamente. Eu não entendia nada do russo, mas quando eu via matemática eu entendia. E eu, é aqui a função. E olha, orando a Deus, eu consegui passar naquela matéria. E foi um milagre, Deus sabe que foi. Eu me lembro que tinha 48 pessoas matriculadas na matéria, passaram 5 só, e eu fui um dos 5. Mas quem faz isso? É Deus. Diga assim: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida dos teus projetos, o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Acabei de saber que houve aqui próximo à igreja um acidente na rotatória, e infelizmente o motoqueiro ali se feriu e ficou parado o trânsito, e foi um caos. Mas quem que cuida de nós de fato nesse trânsito por aí maluco? Quem dirige sabe. Ainda mais não querendo ser preconceituoso, mas tem alguns motoqueiros aí que são suicidas, faz até de uma roda só, o camarada passa na preferencial. Se você atropelar um motoqueiro, se prepare.
Porque o estresse vem. Junta uns 15 motoqueiros em volta de você. E além do problema que você vai ter que cuidar do motoqueiro, porque funciona assim hoje no mundo que nós vivemos. Mesmo ele estando errado. Ele é um veículo menor. Então nós vivemos numa época que Deus nos livra. Diga assim, Deus me livra do acidente. Qualquer um de nós que aqui está pode ter uma doença. Do nada. Vocês viram um vídeo de um pastor, domingo retrasado, que estava pregando na Igreja de Deus e Amor? E no meio da mensagem ele pregou tudo. Quando ele foi se ajoelhar para agradecer, ele morreu. Vocês viram aquilo aí? E eu fiquei pensando, meu Deus, está acontecendo isso direto aí. Hoje é dia do pastor, tomara que ainda não chegue a minha vez, né? Tomara que Deus pule meu número. Mas na verdade, meu querido, é isso. Até na hora da morte. Diga assim, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. No momento que nós viemos para Ele, a todo tempo, o cuidado do Senhor é especial. Eu quero falar sobre isso. Diga assim, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Talvez você esteja com o coração apertado, preocupado, olhando só para os problemas que têm aparecido sobre a tua vida. Ei, que coisa boa que eu tenho para dizer. Deus já está cuidando. Deus já está cuidando dos teus sonhos, dos teus projetos. Aleluia. De você, minha querida, meu querido, que está aqui nesta noite, assistindo pela live, está aqui no centro deste culto. Como é bom servir um Deus que cuida de nós. A Ana Carolina ganhou um peixinho, né? E ela tem que dar 3 bolinhas para o peixinho de manhã e 3 bolinhas de tarde, à noite, que é o alimento do peixinho. E ela esquece. Hoje ela esqueceu de dar as 3 bolinhas. E eu falei assim, Ana Carolina, pelo amor de Deus, coitado desse peixe. Aí ela ligou para a mãe dela, mãe, por favor, alimente o peixinho. Como é que é o nome do peixinho? Dory? A Dory. E eu falei, meu Deus, esse peixe sobreviveu. É o peixinho da Ana Carolina. Mas você reparou como os nossos filhos, quando ganham um animalzinho de estimação, nós que temos que cuidar, porque os nossos filhos mesmo, por serem crianças, muitas vezes eles cuidam, mas eles não têm aquele compromisso de cuidar, porque ainda não tem maturidade. Mas o nosso Deus, Ele não tira os olhos de nós. Ele está olhando para a gente todo o tempo, para a nossa vida, a todo o tempo. Quando o inimigo vem querer se aproximar, Ele manda os seus anjos de guerra contra a nossa, para nos proteger sobre a nossa vida. Quando o inimigo vem querer tocar na nossa fé, Ele nos alimenta através da palavra, e o Espírito Santo nos dá impulso para que possamos a prosseguir. Quando nós queremos parar, o nosso Senhor é tão bom, Ele cuida de nós, Ele manda a luta para que nós continuemos andando, buscando a Ele, porque quando vem luta, nós começamos a nos aproximar dEle. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Até as lutas é Deus cuidando de nós. Até as lutas é o Senhor cuidando, sabia, Geraldo? Porque nós somos assim. Nós, quando estamos na luta, nós buscamos mais ao Senhor. É verdade. E quando às vezes as coisas estão tudo bem para a gente esquece. A gente esquece de buscar ao Senhor. E eu quero falar sobre isso. Diga comigo, Deus cuida da natureza. Lá no Salmo 65:9 diz assim: o Senhor cuida das terras fartamente e as enriquece. Os riachos de Deus transbordam para que nunca me falte o trigo, pois assim Ele ordenou. Deus cuida da natureza, até da natureza o Senhor cuida. Eu estava no meu trabalho um dia e veio um pica-pau. Nunca tinha visto um pica-pau, aquele de cabeça vermelha, sabe qual é? Do pica-pau mesmo. Eu não vou imitar, não, quase sabe, eu vou susto, mas não vou não. E quando eu era criança, eu gostava muito do desenho do pica-pau, e de repente eu olhei assim, azul mesmo, com uma gola assim branca, e o cabelo assim, igual dele mesmo, no desenho. E ele subiu em cima de uma árvore e começou perto da minha janela. E eu olhei assim, eu tirei uma foto do pica-pau. Eu achei tão legal, falei, nossa, um pica-pau de verdade, eu nunca tinha visto, né? E aí, eu olhei pro pica-pau ali, ele ficou mordendo, e eu curioso, de onde veio esse pica-pau? Ele veio dos Estados Unidos, voando. Ele passou pelo Panamá, olha que coisa de louco. Ele passou pela selva amazônica, ele veio pelo centro-oeste do Brasil, e ele para em Curitiba. Por que ele para em Curitiba? Porque aqui é frio, mas aqui ele para
para se alimentar mais ainda, porque ele gasta muita gordura, né? Batendo nas asas dos Estados Unidos até aqui, e aqui tem muito pinhão, e ele come os pinhões, ele vai nas árvores, ele se alimenta, ele fica bem gordinho, porque ele tem uma namorada para se encontrar com ela lá na Argentina. E ali ele encontra com a namorada dele, eles geram um filhote e eles vão voando com o filhote de volta até os Estados Unidos. Que loucura! E eu lendo aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vida assim, Deus cuida da natureza. É incrível Deus cuidar da natureza. Digam comigo, Deus cuida da natureza. Deus cuida das nossas necessidades. Jesus disse em Mateus 6,26. Olha para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que elas? Deus cuida. Deus nos sustenta. E Ele cuida das nossas necessidades. Eu não sei você, mas eu sou provido pelo Senhor. Se eu for olhar o que eu ganho, o que eu devo, eu penso que eu já faria há muito tempo. Eu já era para ter decretado falência há muito tempo, mas o Senhor sempre manda um milagre. Sabe o que é um milagre? Acontece algo na minha empresa, eu ganho alguma coisa, a pastora faz não sei o que e dá certo. E aí quando eu vejo, entra ali, entra aqui, vai dando puxadinha, vai dando puxadinha, né? E quando você olha assim, e você pensa, meu Deus, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui pagar aquela dívida que eu tinha. E quem é que faz isso? Diga comigo, meu Deus, que cuida das nossas necessidades. Se Deus cuida dos animais, quanto mais Ele cuidará de nós. Se Ele cuida da natureza, quanto mais Ele cuidará das minhas necessidades. Diga comigo, Deus cuida dos fiéis. Lá no Salmo 37 diz assim: o Senhor cuida dos íntegros, e a herança dele permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Quem é fiel, quem é íntegro, Deus cuida. Quem é íntegro no reino de Deus, Deus cuida. Eu me lembro de uma vez que um amigo meu disse assim para mim: eu não entendo Moisés, ele era militar igual a mim, ele era sargento igual a mim, mas ele não era cristão, ele não era dizimista. E ele dizia: como que pode? Vocês dão dízimo, ou seja, 10% do salário fica mais com você. Na época minha esposa não trabalhava. Eu fico com mais 10%, porque você dá 10% para o pastor, eles falam assim, né? E como é que você consegue comprar coisas e viver melhor que eu? Já reparou isso? Era para a pessoa que não dizima ter os 10% a mais e ter condição de compra maior. O que acontece? Que mistério é esse? Que faz você dar 10% para Deus? Nunca parou para pensar nisso? Mas os 90% que fica contigo é mais abençoado do que os 100% que fica com Ele. Quem é que faz isso? Deus. Porque Deus cuida daquele que é fiel a Ele. Quando nós somos fiéis a Deus, eu sou prova disso. A minha família é prova disso. O meu pai era prova disso. Teve uma época da minha vida que eu furava, eu era todo relaxado nas coisas de Deus. E vivia pendurado. Meu pai me chamou e falou assim: filho, você tem que se posicionar com Deus. E é tão difícil, irmão, quando você tem uma vida assim, você se acertar com Deus, porque tem que ter fé. Parece fácil, mas não é fácil não. Porque você crê que vai ficar com meus 10% e vai conseguir. Você pensa assim: olha, com 100 eu não consigo pagar. Se eu tirar os 10, como é que eu vou pagar? Quem nunca pensou isso aqui, levanta a mão. Se eu tirar os 10 vai faltar, porque se eu tenho 90 e eu não consigo, 100% eu não consigo, como é que eu vou tirar 10 e eu vou pagar? Não vem isso na cabeça, no coração? Vem. Mas aí você por fé fala: porque eu creio que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades e eu irei transbordar com os 90. E aí Deus do céu olha para você, olha para mim, olha para a nossa casa e Ele nos abençoa, aleluia. E aí o que acontece? Você consegue com 90 fazer muito mais do que faria com 100. É muito incrível. Sabe o que é isso? É o Senhor que cuida daquele que é fiel a Ele. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Seja fiel ao Senhor e o Senhor vai abençoar a tua casa, a tua vida. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado pelo Senhor. Ser fiel, diga ser fiel. Ser fiel. E aí tem aquela máxima que eu digo assim: mas pastor, eu já dei tão pouco.
Se eu der esse pouco aqui, vai faltar porque quase nada, pastor. É mentira. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Se você não consegue dar o pouco, quando você tiver muito, você não vai dar, não. E eu me lembro de uma história que eu testemunho para contar. Uma senhora vendeu uma casa lá em Manaus. Na época eu pastoreava ela. E ela vendeu a casa como se fosse hoje de 400 mil reais. E ela era dizimista fiel. Na realidade foi o seguinte: ela tinha uma casa que valia 250 mil. E ela falou assim: pastor, ora, porque eu estou pedindo na casa 400 mil. Mas não vale. E ninguém vai dar. Mas se o Senhor me der esta casa, eu vou dizimar na igreja. O valor é maior que eu ganhar da casa e da casa inteira. Eu vou dizimar na igreja. E a casa valia 250, ela botou para vender por 350. E o que aconteceu, irmãos? Hein? Ela vendeu a casa. Aí ela pegou 35 mil, ela vendeu a casa por 250. E deu na igreja. E se alegrou no Senhor porque fez aquilo. Aí uma pessoa da igreja viu aquilo. Que coisa linda, né? Ela dizimou e essa pessoa tinha um apartamento. E essa pessoa falou para mim assim: pastor, eu vi o testemunho daquela irmã e eu também senti no coração de fazer uma aliança com Deus. E eu quero 12 mil no meu apartamento, porque ele era aqueles apartamentos de contrato, já viu, de gaveta. E se eu vender por 20 mil, pastor, eu vou dar 2 mil de dízimo para a igreja. Ele queria 12. Se ele vendesse por 20, ele ia pegar 2 mil e ia dar para a igreja. E eu falei assim: Deus não regateia dinheiro. Deus não fica negociando com ninguém. Você tem que fazer um voto entre você e Deus. Não é entre você e a igreja, não é entre você e o pastor, é entre você e ele fez o voto. Ora por mim então para Deus me dar essa casa. Passou 2 semanas, o que aconteceu com o apartamento dele? Foi vendido. 20 mil reais. Diga comigo, 20 mil. 20 mil. Passou uma semana, ele me ligou no dia: vendi. Pastor, o senhor não vai acreditar no milagre, 20 mil reais. Eu: que bom, meu irmão, que maravilha. Ele foi lá, recebeu o dinheiro todo, pagou a dívida que tinha, tal, e não falou nada. E eu também não cobrei, porque eu acho que o dízimo é algo entre você e Deus. Mas eu estava do lado dele quando ele fez o voto, e fiquei pensando: meu Deus, camarada é doido. O que aconteceu? Passou uma semana, ele me chamou e falou assim: pastor, faz uma coisa, eu até ia dar os 2 mil. Mas quando eu pensei no valor, pastor, é muito dinheiro. Na época, 2 mil é como se fosse os 10 mil, tá? Isso faz 15 anos atrás. Eu vou dar 2 mil para a igreja, Geraldo. É muito. Por quanto ele vendeu o apartamento? Por 12. Deus abençoou e ele vendeu por 20. Ou seja, ele ganhou a mais 8. Ele ia dar 2, ele de fato ganhou a mais quanto? 6. E ele falou: eu não vou dar assim. Eu vou dar do jeito que eu quero. Aí ele comprou lá umas tintas, uns pedaços de rodo. É assim que as pessoas querem dar. Que não deu nem 1000. E foi lá e entregou na igreja. Mandou entregar. Eu falei uma coisa, mas Deus viu. Deus viu. Aconteceu. Recebeu, tal, deu aquilo, tal. Passou 6 meses, porque continua assim, começou a acontecer desgraça. Diga comigo: o carro dele bateu. Diga: o carro dele bateu. Diga: ele comprou um imóvel. Diga: ele comprou um imóvel. Deu um sinal de 5 mil. E foi enganado. E perdeu. Aí entrou na justiça para receber. E aí começou a só vir desgraça financeira para ele. Aí quando deu um ano, ele se tocou. Será que foi aquele 2 mil? Aí alguém pensa assim: não, pastor, o que Deus mudou? O Deus que matou Ananias e Safira mudou? Não. Ele matou eles no Novo Testamento. Eles ficaram fulminados assim. Aí o que aconteceu? Chegou para mim e pediu para orar. Pastor, ora para que a ira de Deus... Aí vem a pergunta: você acha que eu vou orar e Deus vai... Não. Eu falei para ele assim: meu irmão, isso aí não é entre eu. De novo, eu não fiz negócio com você. Você fez um propósito com Deus. Então diga assim: Deus é fiel para quem é fiel a Ele. E é verdade, meu irmão. E é verdade.
Segunda coisa, Deus cuida do que entrega a Ele a sua vida ansiosa, a sua ansiedade. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida para aquele que lança a sua ansiedade nele. Eu tenho na minha família muitas pessoas com casos de ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Já tive síndrome do pânico. Quem sabe o que é isso, né? É uma coisa que parece que você vai morrer, cair duro aqui na cadeira. Aqui. Dá falta de ar. Você parece que o coração acelera do nada, você fica nervoso. E você primeiro vai ao psicólogo, o psicólogo te empurra para o psiquiatra. Aí o psiquiatra te manda umas tarjas preta, tu fica só assim, zen, né? Mas o problema não passa. E parece que a pessoa que começa a entrar na depressão e na síndrome do pânico e na ansiedade, ela vai afundando cada vez mais. E eu tive essa experiência desagradável contra a minha vida e eu comecei a ficar mal. E eu comecei a entrar em pânico de verdade. Por quê? Porque eu pensei, vou morrer. E eu tenho uma irmã que já sofre de problema de depressão. Eu tenho uma irmã que passa há mais de 20 anos tomando remédio tarja preta e não é curada. Eu tinha um tio que se suicidou por causa da depressão. Sabe? Então na minha família, algumas pessoas tiveram com esse tipo de problema. E eu falei para Deus, meu Deus, me ajuda. Eu lembrei desse texto. Senhor, eu não tenho força para lançar essa ansiedade em Ti. Eu não consigo sair disso, porque parece que já teve depressão aqui ou ansiedade. Levanta a mão, que alguém já teve. Só eu, só a Sara, você é horrível. Você não consegue, parece que você fica num mato sem cachorro. Essa é a verdade. Você tem medo de sair na rua, você tem medo de que alguém na tua casa, você tem medo de tudo. Você passa mal, você fica nervoso. E comigo, a ansiedade, eu tenho vontade de comer. E eu como pra caramba. E parece que quanto mais eu como, mais assombração aparece. A ansiedade é um mal do século. E eu lembro que eu fui, quando eu fui no psiquiatra, o psiquiatra me chamou assim, doutor Rui, lembra até hoje, coronel Rui hoje. Ele me chamou e falou para mim assim: filho, posso falar algo para você? Foi aí que deu o start, assim. Filho, você é um homem de Deus, cara. Eu vi você pregando lá no CMA, o Espírito de Deus te usa. Eu sou católico, mas eu senti o Espírito de Deus sobre você. Meu coração queimava quando você falava. Eu podia te dar aqui um remédio de tarja preta para você, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou te dar uma dispensa, você vai lá no quartel, você vai para a praia, fica andando na areia lá, ouvindo o mar, barulho do mar, e ora. E fala com Deus. Conta para Ele tudo o que está acontecendo. Fala para Ele. Leva um violão, que eu sei que você toca violão um pouquinho, e canta para o Senhor. Fica 30 dias lá, que o Senhor vai te curar. Meu Deus do céu. Eu olhei para ele assim e falei: meu Deus. E ele me dispensou, o quartel conseguiu, né? Não sei se a Sara era pequenininha. Nós fomos aqui para o Forte, ali em São Francisco do Sul. Ficamos num quarto simples, porque eu não tinha dinheiro para pagar um quarto bom. E nós ficamos ali, andando na areia, eu ficava olhando os pássaros voando, com aquele olhar perdido. E olhando a água do mar, e outra coisa, e parecia que ele comecei a ficar e falando com Deus, e orando, e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus. E orando, e buscando a Deus, e buscando a Deus, e buscando a Deus. Quando eu voltei, eu ainda voltei meio sentindo que não estava ainda curado. E eu fui para o culto, eu fui para uma ceia, domingo de manhã na igreja. E quando eu cheguei na ceia, domingo de manhã, lembro até hoje, a Joelma. Quem conhece a Joelma aqui? A Joelma estava na ceia e Deus usou ela em revelação. Ela saiu lá da frente, foi lá atrás e falou assim. E ela não sabia. Ela falou: há um ano você está muito mal, meu filho. Porque o diabo queria te laçar. Mas como você buscou a minha presença e lançou tudo na minha mão, acabou. Hoje eu estou curando você. Queridos, você pode não acreditar, na mesma hora eu fui curado. Diga comigo: Senhor Jesus, cuida das nossas ansiedades.
De repente alguém que está ouvindo aí na live precisa ser curado. Pastor, mas eu oro e parece que não acontece. Não desista, Deus vai entrar nesta causa, Deus vai curar você. Deus vai tirar você desse poço que você está vivendo. Deus vai colocar um cântico de alegria na tua boca. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo algumas vezes depois disso, Satanás tentou vir de novo, querendo botar em depressão, querer vir contra mim, porque o diabo não desiste. Mas ele não vai ganhar mais, acabou. Porque agora está fechado. Jesus, ele está comigo. E quando o inimigo vem contra mim, eu me lembro que mais forte é aquele que está comigo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra sobre a tua vida. A depressão não vai te pegar, a ansiedade não vai te alcançar. Aleluia, porque o Senhor cuida de você. Ele cuida daquele que busca mais aprender dele. Quando você aprende do Senhor, aleluia, ele cuida de você. Lá em Salmo 32 diz assim: eu vou instruir, eu vou ensinar o caminho que você deve seguir. Eu irei te aconselhar, eu irei cuidar de você. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos. Jesus falou: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Orai, canta, labasta. O Senhor cuida daquele que busca a sua presença. O Senhor responde a oração daquele que submete-se à sua vontade. O Senhor cuida de você. Você crê nisso? Amém? Deus cuida e sustenta o seu povo. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. Diga comigo: o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Diga: Deus cuida da minha vida. Deus cuida da minha família. Eu me lembro do meu chefe lá. Ele tinha uma empresa e ele quebrou a empresa. E ele quebrou a empresa literalmente, ele faliu. E vieram lá fazer lá os credores e todo, se vendesse tudo, não tinha como pagar tudo. Ele quebrou mesmo. E aí ele faliu. Ele perdeu os bens dele direto. Ele negociou com alguns empregados, ele fez de tudo, ele quebrou de nada. E ele foi na igreja, ele me contou isso para mim, que ele foi na igreja, pedir a Deus, para Deus dar uma orientação para ele, porque ele não tinha mais nada. E ele ficou sem trabalhar um tempo, em casa, falando com Deus, e de repente a empresa hoje que ele está, chamou ele, e disse para ele assim: o que sobrou da empresa lá? Ele disse: diga comigo: nada. Ele disse: sobrou sim, sobrou você. Ele olhou assim: como assim? Eu quero comprar o teu know-how. Eu quero comprar o teu conhecimento. E você vai trabalhar para mim durante 10 anos, recebendo apenas 2 salários mínimos. E depois desses 10 anos, olha só, 10% da empresa vai ser seu. E ele trabalhou ganhando uma mixaria. E lutando, trabalhando, e se esforçando, trabalhando de 7 da manhã até 10 da noite. Ele disse que ele sonhava, e ele ganhou uma mixaria, família, ali, aquela dificuldade, 10 anos. E hoje o patrimônio desse meu amigo aí, meu conhecido, é de uns 50 milhões de reais. É o patrimônio dele. Diga comigo: Deus cuida de nós. Cuida de nós. Deus cuida de grandes e pequenos. Deus só não cuida do pastor, Geraldo. Isso que é bom em Deus. Deus cuida de nós por igual. Deus cuida do rico, Deus cuida do pobre, Deus cuida do branco, Deus cuida do negro. Deus cuida. Deus cuida daquele que fala porta e aquele que fala porta, igual eu. Deus cuida daquele que estudou, mas também Deus cuida daquele que só sabe assinar o nome. Ele não faz acepção, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Lá no Salmo 115 diz: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoa, aleluia. Ele abençoa os sacerdotes, mas ele também abençoa aqueles que temem ao Senhor. Ele não faz distinção, digo: meu Deus, não faz distinção. Ele cuida. Era para as crianças, os jovens aqui. Eu digo isso porque eu fui jovem dentro da igreja. E eu vou contar um negócio. Eu fui jovem, nós éramos 6 amigos.
O que mais estava presente, o que mais se envolveu, o que mais amou, o que mais estava lá era eu. Os outros iam quando queriam, não queriam se envolver. Quando chegou na juventude, na adolescência, alguns se desviaram, alguns se afastaram. E quem foi mais próximo de todos eles? Eu. E quem foi pastor de todos eles? Eu sou o único. Dos 6 amigos que andavam todo mundo junto, 4 estão totalmente afastados de Deus. Um se envolveu, já está no 3º casamento, um se envolveu com bebida, outro se envolveu com droga, um morreu. Sobraram eu, sou pastor, e um outro amigo meu, que é obreiro. E nós éramos um dos mais envolvidos no reino de Deus. Então, você que é adolescente, você que é jovem, cuide das coisas de Deus desde criança, assim como Samuel fez. Samuel ficava no templo, cuidando de Eli. Uma vez ele viu Eli lá, chamaram ele, o que o senhor quer? O senhor quer água, o senhor quer suco, o senhor quer que eu faça uma massagem nos seus pés? Não chama ele não, garoto. Me chamou assim. Daqui a pouco Samuel, ele foi lá correndo lá de novo, cuidando de Eli. Veio com uma pizza. Quer uma pizza, chefe? Quer uma? Não, eu não te chamei não. Mas quando te chamar de novo, você diz, fala Senhor, que eu deu certo. Aquele que desde jovem, desde criança, desde adolescente, ama as coisas de Deus, aleluia, será próspero, será fecundo, será abençoado. Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar, aleluia. Você vai ser uma pessoa que as pessoas irão olhar para você e vão dizer, como que pode isso acontecer? É a mão do Senhor, que cuida daqueles que cuidam dele, amém? Amém. E aqui eu quero terminar, Deus cuida de nós como filhinhos amados. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu nunca me esquecerei de você. Eu nunca me esquecerei de você, em geral. Como eu vou saber que o Senhor nunca se esquecerá de nós? Às vezes eu vou em alguns lugares assim e as pessoas se esquecem de nós, do que nós fazemos, do que nós fomos na vida dela. Já aconteceu com você? Você abençoa uma pessoa e daqui a pouco a pessoa simplesmente... Hoje em dia as pessoas são ingratas. Elas não lembram. E elas ainda acham que você fez a sua obrigação. Você estende a mão para ajudar assim alguém e daqui a pouco a pessoa um dia chega para você. Eu digo que eu já tive muita experiência em relação a isso. Eu ouvi isso já. Ajudou porque quis. Eu nunca te pedi nada. Quem já ouviu isso aqui? Eu nunca te pedi nada. Você ajudou porque você quis. Diga comigo, ingrato. Você é uma pessoa ingrata. Hoje é dia do pastor. Hoje é dia do pastor. E eu lembrei de todos os pastores que governaram e me fizeram ser pastor. Argemiro Pedro Soares está com Cristo. Pastor Manuel de Freitas está com Cristo. Pastor Raimundo Chimenez está com Cristo. Pastor Haroldo Lourenço está com Cristo. E aí o único vivo era o pastor Edilson. E eu mandei para ele, pastor Edilson, obrigado pelo que o senhor representou na minha vida. Independente se estou com ele, independente. Isso é gratidão. E ele se emocionou. Se emocionou, mandou para mim uma mensagem. Um coração. E falou, muito obrigado, filho, por essas palavras. Diga comigo, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus. Deus ama aquele que é grato. E Deus cuida de nós como filhinhos amados. Deus não deixa você sem comida, os 3 grãozinhos lá. Deus vai lá e coloca o grãozinho no aquário. Deus sustenta você, Deus cuida de você, Deus ampara você. Esse é o Deus que nós servimos. Então, sabe o que eu estou fazendo essa palavra aqui? Bem mansinha, bem diferente que eu sou. Para você sair daqui essa semana, dizendo amanhã mesmo, quando sair daqui e for trabalhar, tu vai dizer assim,
Eu estou aqui nesse trabalho, mas eu tenho convicção de que é o Senhor que cuida de mim. Amém. Você vai estar, quem sabe, lá no hospital, vai dizer, eu estou nesse hospital fazendo esse exame, mas é o Senhor que tem cuidado de mim. Você está fazendo um negócio e você vai dizer, vou fazer esse negócio, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Coloque-se de pé. Deus cuida de mim, debaixo das suas. Deus cuida de mim. Feche seus olhos aí. Vamos louvar o Senhor por esse louvor. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque Ele é bom. Eu sou grato a Deus porque Ele é misericordioso. Eu sou grato a Deus porque Ele é fiel. Ele é sempre fiel. Mesmo diante das minhas imperfeições e defeitos, Ele continua fiel. Eu sou grato a Deus porque Ele é justo. Eu sou grato a Deus porque Ele cuida de mim. O Senhor cuida da minha vida pessoal. O Senhor cuida da minha vida financeira. O Senhor cuida da minha vida ministerial. Ele cuida da minha saúde. Ele cuida de mim. Eu ainda vou dizer para você, nada nos acontece sem a permissão dEle. Jesus disse que até o fim das nossas cabeças são contados pelo Senhor. Eu preciso aprender um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco a mim. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. A sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Levanta a mão assim e diga: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Aleluia. Oh, Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Senhor, meu Deus, essa palavra é poderosa, Senhor. Quem sabe alguém que está agora ouvindo essa live, muitas vezes se sente como andasse sozinho por esta vida. Se sente, Senhor, meu Pai,
diante de tantas tribulações e lutas, precisa de um amparo, precisa de um abraço, precisa de uma palavra. E hoje o Senhor falou conosco, falou comigo. E o Senhor bradou nesta noite no nosso coração, que cuida de nós, que nos sustenta, que nos ampara, que tem segurado nas nossas mãos, e que nós iremos alcançar o propósito teu, porque maior que a nossa vida é o teu propósito. Eu quero te agradecer por cada vida que aqui está nesta noite, aqueles que estão assistindo pela live. Ó Deus, vem operar, Senhor, ainda mais em nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá aplauso ao Senhor, amém? Pode se assentar, meus irmãos, já vamos terminar. Queridos, na próxima quarta-feira, culto da vitória, um grande culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Na próxima quarta, culto da vitória. Próxima sexta, nós não teremos aqui a célula, vamos ter no sábado uma grande rede de jovens. Próximo sábado, teremos uma grande rede de jovens, será uma bênção. Para você que está na live, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.